Glória a Jesus. Preparado para mais, meu irmão? Fogo nunca dorme, não é, minha irmã Natane? Não pode parar. A gente busca incessantemente, o Senhor nos dá sede de continuar buscando a Ele. E muita coisa ainda tem para vir de Deus aqui para este povo, para este lugar, né? Na última vez que eu estive falando com os irmãos aqui na palavra, nós falamos sobre oração, que Deus ia abrir um tempo de oração para a igreja. Quem é que estava aqui neste dia? Lembrou. E a gente não tinha noção do que ia se abrir. E realmente Deus fala, e Deus cumpre, não importa qual é o vaso. Não importa se é de vaso, se é de barro, se é de vidro, de que é feito. É o Senhor quem usa. Eu quero te convidar a abrir o seu ouvido para ver o que o Senhor tem para falar hoje. Feche o teu olho. Faça essa oração falando: Senhor, fala comigo hoje, na tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos direcione nessa hora e fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, vem nos governar, vem nos conduzir. Que esse seja um tempo, Senhor Deus, de entregar tudo ao Senhor. E nós estamos aqui para ouvir-te. Fala conosco, Pai, mais uma vez. Faz de novo. Faz outra vez, Deus. E os filhos estão aqui para ouvir qual é o teu direcionamento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte a palavra de Deus, versículo bem pequenininho. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos repetir? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Essa é a sua missão a partir de agora. A missão que o Senhor quer nos mandar nessa noite é: anuncie. Anuncie, fale. Nesse contexto aqui, os irmãos da parte de Jesus, que estavam pregando a palavra, foram interrogados e foram oprimidos, dizendo: parem de falar no nome de Jesus. Parem de fazer isso que vocês estão fazendo. Parem de buscar. Foram pressionados pelo Sinédrio a fazer aquilo, a parar de fazer o que eles estavam fazendo. E eles, em resposta, disseram isso aqui, ó: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós estamos orando aqui nessa igreja para levantar um povo missionário. Quem está participando aqui do Velozes e Fervorosos, todo dia tem um irmão lá batalhando com você, batalhando para que a sua igreja seja uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja que anuncia o Cristo, anuncia as verdades de Cristo, anuncia o que Cristo pode fazer e faz. Nós somos a igreja desse tempo, e a ordem continua sendo a mesma.
Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós temos visto tanta coisa Deus fazendo neste lugar, meus irmãos. Quanta obra maravilhosa. Começa dos pequenos. Olha a bênção que o Senhor está fazendo no culto das crianças. Anuncie para mais crianças. Olha a bênção que Deus está fazendo no ministério de oração. Anuncie para outras pessoas, para fazer parte do ministério de oração. O ministério de dança dessa igreja tem se desenvolvido. Anuncie para mais jovens, para que participem também. É tempo de anunciar e anunciar Cristo e o que Cristo está fazendo. Nós temos, muitas vezes, deixado de falar algo importante que vai transformar o outro, que às vezes está do nosso lado. A gente passa muito tempo, às vezes, no nosso trabalho, com pessoas que não são da nossa casa, com pessoas que não são do nosso convívio espiritual, pessoas que não são da nossa igreja, e muitas vezes a gente perde a oportunidade, ou até mesmo não cria a oportunidade de anunciar a palavra de Deus para quem está do nosso lado, de anunciar Jesus. Não precisa nem falar assim, lá no começo Deus criou o homem, e o homem pecou, e depois veio Jesus morreu para que você pudesse ser salvo. Esse é o plano de salvação, sim, mas não precisa você chegar dizendo isso, lá do começo, para anunciar Jesus. Começa a falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. O que você tem visto Deus fazendo neste lugar? O que você tem ouvido que Deus está fazendo neste lugar? É um alinhamento espiritual? É um avivamento? Então anuncie o alinhamento, anuncie o avivamento, anuncie. Não feche a boca. Esse tempo agora é um tempo da gente anunciar, ser uma igreja missionária, aos que estão perto, aos que estão longe. Se você está pressionado, igual esses irmãos aqui estavam, também não é desculpa para você deixar de anunciar. Paulo, em diversas vezes no livro de Atos, principalmente nos últimos capítulos, ele estava preso e oprimido às vezes por autoridades superiores. E você acha que ele deixou de pregar a palavra por causa disso? Importa, né? Igual João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. E Paulo dizia o quê? Nada tenho a minha vida, que eu perca ela, por amor do nome de Jesus. E nada tenho a minha vida como preciosa. O que me importa é terminar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. É isso que tinha no coração de Paulo. Terminar a carreira dele. E Deus tinha chamado ele para quê? Anunciar. Quando o Senhor chamou Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, o Senhor iluminou o caminho dele e falou, você vai ser minha testemunha. Ou aqui, nos gentios, nessa terra. E ele foi até o fim, lutando com ele mesmo, lutando contra perseguições, lutando contra gente poderosa da época. Mas ele tinha isso no coração. O que é a minha vida perante a glória eterna que eu estou pronto a receber? Eu quero terminar minha carreira falando de Jesus, do amor dele, do que ele fez por mim e do que ele volta para me buscar ainda por cima e buscar todo aquele que crê. Anunciava com toda intrepidez, entrava nos lugares onde eram sinagogas, onde ensinava a Bíblia e ficava lá disputando, guerreando diante de Deus para que alguém fosse salvo, ensinando qual era a verdade, enquanto uns pregavam somente o que eles queriam, para o próprio bolso, para o tempo da época, para os impostos, ou com o coração cheio de dúvida. Paulo ia e falava a verdade que liberta. Tem gente presa ao seu redor, meu irmão? Você tem a palavra que liberta. Você tem a chance de poder dar ao seu irmão a liberdade em Cristo.
um novo começo de vida. O que está te impedindo de anunciar? O que é mais importante que a sua vida? Paulo se desfez dela. Isso não é importante para mim. O que importa é que eu termine o meu ministério. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu tenho certeza que você, irmão dessa igreja, está vendo coisas tremendas, assim como eu estou vendo. Coisas de Deus estão acontecendo neste lugar. Coisas de Deus estão acrescentando, está fazendo crescer uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca, e Deus está fazendo coisas aqui neste lugar, sim, Deus está falando e as coisas estão acontecendo. Então anuncie o que Deus está fazendo. Esse é o tempo de você, na hora que você for convidar alguém para vir na casa do Senhor, meu irmão, vem ver o que Deus está fazendo. Você é uma testemunha. Você é uma testemunha. Uma testemunha ocular. Uma testemunha de Deus. Você tem que fazer o que a Bíblia pede para você fazer. Não é difícil, a palavra de Deus não é complicada, é simples. O ministério que Deus dá para anunciar é simples, é você falar do que você viu e de como Deus transformou a sua vida. Sabe qual é a maior pregação, meu irmão? É o seu testemunho, é aquilo que Deus fez na sua vida, é como Deus está fazendo na sua casa. É você chegar, meu irmão, olha só, Deus falou comigo hoje, eu estava lavando vasilha. O quê? Deus não pode falar não? E fala mesmo. Então anuncie isso para quem está do seu lado no dia a dia. E falou isso comigo. Hoje eu estava orando, meu irmão. Olha só, é o seu testemunho, é você falando de você. Para alguém. Hoje eu estava orando, meu irmão. Pega o elo. Você quer que uma vida seja salva? A sua já é salva, não seja egoísta. Se você já é salvo, salve mais um. Se você já tem a certeza da sua salvação, dê a certeza para alguém. Anuncie o que Deus está fazendo com você, para quem está ao seu redor. Ore e anuncie. Lá no capítulo 27 de Atos, abre aí comigo. Na verdade, 27 não, desculpe, meus irmãos, 22. Capítulo 22 de Atos. O versículo 14 e 15 diz o seguinte. Capítulo 22, versículo 14 e 15. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, e invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Porque hás de ser, no versículo 15, porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Esse era o chamado de Paulo. E ele continuava fazendo. Toda a carreira dele, até no finzinho da história do livro de Atos, ele lembrou
do compromisso que ele tinha. O nosso compromisso é a grande comissão, é a nossa ordem. A ordem de Jesus para os crentes da atualidade continua sendo a mesma. Vá, fazei discípulos de todas as nações. Meu irmão, é tempo de mudar o nosso coração e focar naquilo que Deus quer que você faça. Qual é o seu campo missionário? Toda pessoa que não tem Deus no coração é um campo missionário. Qual é o seu campo missionário? A quem você ainda não anunciou o que você viu e o que você ouviu? E quem é que está ao seu redor? É um campo missionário branco para a colheita. Não é você que decide quem se converte e quem não se converte. Ah, essa pessoa é muito difícil. Ela nunca vai aceitar Jesus. Nossa, a vida dela não se parece uma cristã nunca. É você que decide isso? Quem é que vai se converter? Quem que diria que Paulo seria um grande cristão? Ele era perseguidor dos cristãos. Ele presenciava a morte de cristãos. E ele consentia na morte. Ou seja, ele apoiava. Mas Deus, quando chama, Ele troca tudo de lugar. Quem é o seu campo missionário? É uma pessoa fácil, é uma pessoa difícil? Não importa. Se não tem Jesus no coração ainda, é o seu campo missionário. É a pessoa que está ao seu redor. Fale. Crie oportunidade. O nosso tempo no mundo está findando. E se finda o tempo todo dia para uma pessoa. O que importa? Termine a sua carreira. Eu quero que você seja usado por Jesus. Jesus quer te usar para ser bênção na vida de quem está ao seu redor. Você já tem a palavra. Você já aprendeu que, como cristão, você precisa orar e se fortalecer. E fazer o que Deus quer no tempo certo, no tempo dele. Não tem oportunidade? Crie. Seja criativo. Nosso Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as artes, sobre todo conhecimento. Peça sabedoria. O que não pode fazer é você desistir. O que não pode fazer é a gente se calar. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Nem na busca e nem na hora de falar. Deus não vai nos cobrar isso. Eu dei uma ordem para vocês, o que você fez? Qual a ordem que eu te dei? A minha ordem era ir, era vai. Você foi? Ai, Deus, eu tive uma dificuldade, eu não consegui, aquela pessoa nunca me deu uma oportunidade de falar com ela. Era isso que Deus falou? Fale só para aqueles que te deram oportunidade? Não. Fale para todos possível. E se puder, faça o impossível também. Ele é Deus do impossível, Ele pode te ajudar nessa área. Não desista dos seus. Não desista daqueles que ainda não têm Jesus. Para que o sangue dessas pessoas não fique em suas mãos. Ou uma culpa no seu coração. A ordem é: guerreiem, guerreiem, batalhem, salve mais um, traga mais um. Não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Você já viveu grandes coisas com Deus, eu tenho certeza. Eu estou olhando aqui, estou vendo muita gente que já viveu coisas maravilhosas com Deus até hoje. E se fosse contar a sua própria vida, daria livros na presença de Deus. Histórias lindas de transformação, de encontro real com Deus, de encontro até face a face com Deus, de ser tocado pelo próprio Jesus em certos momentos na vida. Mas Ele não serve se ficar guardadinho no seu coração só para você. Serviu naquele tempo que você viveu. Serviu para você lembrar quem você é. Mas não vai frutificar se ficar aqui guardadinho.
vai frutificar quando você abre a sua boca. Eu não sei o que dizer, Jussiel. Ah, não sabe não. Ah, eu tenho a língua presa. Ah, bem-vindo ao clube. Né? Ao clube do Jussiel, ao clube do Moisés, ao clube de todo mundo, de vários pequenos na Bíblia. Então, você não tem desculpa, meu querido. Não tem desculpa, não. Peça a Deus que Ele vai te dar a hora certa, o momento certo. Eu não consigo ir sozinho. Eu tenho certeza que Deus vai colocar alguém do seu lado, assim como colocou Arão do lado de Moisés. Ele sempre coloca. A gente põe um empecilho, Deus arranja a solução e muitas vezes a gente desiste. Está errado. Assume a responsabilidade de um cristão verdadeiro desse tempo. É tempo de gritar pelas montanhas. É tempo de entrar nas trevas e mostrar a luz. Esse é o tempo. É o tempo da gente ir buscar aquele que está sofrendo, oprimido. Buscar aquele que está necessitado de amor verdadeiro. Amor que eu já conheço, que você já conhece. Mas não é justo a gente pegar o amor que Deus deu para a humanidade toda e guardar no nosso quarto. Lá é para você se aproximar dele, orando, 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 para quando você sair de lá, você distribuir o amor. Você se fortalece no secreto, mas a sua vida, ela tem que jorrar amor quando você sai do secreto. Não adianta você se encher da presença de Deus, se encher da presença de Deus, e levanta depois da presença de Deus e... Para quê que você se encheu? Se não for para transbordar. Transborde, anuncie, multiplique. Fale com intrepidez do amor de Deus. Pessoas necessitadas do amor de Deus. Às vezes as pessoas até já ouviram falar, muitos na nossos bairros já ouviram falar de Jesus, mas não tem ninguém para falar assim, vem comigo, eu te mostro o que eu tenho visto. Vem comigo. Eu sei como que é esse passo inicial. É complicado, mas eu já passei por ele e Jesus fez isso e isso e isso na minha vida. É o que você tem visto, é o que você tem ouvido. Anuncie, chega perto. Meus irmãos, quando esse fogo no nosso coração acender, assim como está acendendo o fogo da oração, e se você não acendeu ainda, ó, labareda, começa a queimar aí, tá? Estamos criando uma igreja de oração forte no Senhor. Está fora, já começa a entrar logo, já está atrasado. Mas esse outro que eu estou falando sobre anunciar, é o tempo de você se juntar, e Deus vai começar a queimar um desejo de anunciar Ele, anunciar Jesus nesse tempo. Até que teremos culto, que essa igreja aqui não vai ter mais espaço, dia chuvoso, pode chover, pode dar sol. Não é para ter espaço aqui, nessas cadeiras, não é. Não é. Nem no chão não é para ter espaço. Nós estamos num local que tem milhares de pessoas. E onde elas estão hoje? Graças a Deus, pelas igrejas que estão ao redor, que muitos estão lá. Mas muitos estão em lugar nenhum, perdidos, esperando você e eu abrir a boca, você e eu demonstrar amor e anunciar o que Deus está fazendo na sua vida e na minha. Aí, Deus vai continuar fazendo o que Ele já está fazendo. Acrescentava ao Senhor cada dia mais um. Acrescentava ao Senhor cada dia mais um. Porque eles não deixavam de falar do que tinham visto e ouvido. Forte, meu irmão. Assume. Não é para o outro que eu estou falando. Não é para o seu colega que está do lado. Não é para o irmão que está do lado, não. É para cada um que um dia aceitou Jesus. É para todos nós. Somos testemunhas fiéis do Rei Jesus aqui na terra. Todos nós. Essa ordem é para todos os membros dessa igreja. Até você que está assistindo online, meu irmão. E se você está assistindo online, coloca aí também. Eu recebo. E nós aqui, que estamos presentes.
Qual será a nossa atitude diante dessa palavra do Senhor? Qual será a nossa posição, a nossa postura diante daquilo que Deus tem feito? Deus tem mandado, Deus tem ordenado. Você vai acatar a ordem do rei? O seu rei? Ou será mais uma palavra que vai entrar aqui e sair aqui? Mais um dia na casa do Senhor. Quando eu saí de casa hoje, eu falei, Senhor, por favor. Não. Não quero mais um na minha conta, mais uma celebração na minha conta, um culto qualquer, um domingo. Não. Assim como o Senhor tem feito todos os domingos mais na presença hoje, Deus, eu desejo que o Senhor fale ardentemente ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Que eles entendam, que seja claro, que seja objetivo, que eles saiam de lá com uma missão, a missão do Senhor. A missão é nossa. A missão é nossa, a missão é minha. Fala, a missão é minha. Isso. Assume a responsabilidade. Não é mais tempo, meu irmão. Não dá mais tempo de talvez você achar que está em cima do muro. Se você está em cima do muro pensando se é crente ou se não é, se tem uma missão ou se não tem, se acerta hoje, querido. Não dá mais tempo. Deus está falando para os seus profetas ultimamente o quê? O tempo está sendo diminuído. E a igreja? Fazendo o quê? Será que a igreja também está na correria com esse tempo? Tem que estar. A gente tem que seguir o passo do mestre. Se o mestre está falando, vou diminuir o tempo. E aí? A igreja tem que fazer o quê? Correr. Quando a nuvem fazia assim, o povo ia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Nós continuamos sendo o povo de Deus, não somos? Não somos? Então, se a nuvem anda, você anda com a nuvem. Se Deus dá uma ordem, você vai. Se Deus diminui o tempo da vinda, você corre porque você quer fazer a vontade de Deus e está debaixo da graça dele. Se o tempo está diminuindo, a gente tem que tomar atitudes rápidas. Postura do reino. O maior é o menor. O maior é o menor. O pequeno, ele faz assentar com os príncipes. É Deus que faz, se coloca à disposição. Não é aos nossos olhos, não é aos olhos do mundo. O mundo não vai entender. Não vai entender. Mas você tem que se colocar à disposição para ser usado da maneira que Ele quiser. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche o teu olho nessa hora e pergunte para Deus: Senhor, quem é o meu campo missionário? Quem é o meu campo missionário? Meu irmão, eu quero te dar a oportunidade, se você ouviu a voz do Senhor hoje, através das canções, ou através da mensagem, quer se posicionar e voltar para Deus, você que está longe, você que sentiu a presença do Rei, eu quero perguntar para você, meu irmão, para você tomar uma decisão, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou você nunca esteve e quer se aproximar de Deus, aceitando Ele no seu coração, levante a mão onde você está, que nós vamos orar por você. Você que quer voltar, fazer um acerto. A gente não pode pregar se a gente não tem. Não tem como você assumir a responsabilidade de um campo missionário se o seu campo ainda não foi habitado pelo Jesus. Alguém aqui nessa noite quer receber Jesus ou voltar para os caminhos dele, que está longe? Amém. Agora você, toda a igreja, pergunte para Deus:
Deus, qual é o meu campo missionário? Quem é o meu campo missionário? Fecha teu olho e pergunta para ele que vai responder. Será que é uma pessoa só? Uma família? Uma criança? Um jovem? O seu vizinho? E quando Deus te responder quem é o seu campo missionário, você já vai começar a clamar. Clamar para que você tenha força, fé e coragem para falar para essa pessoa. Começa a clamar. Você já sabe, Deus já te mostrou, começa a clamar. O tempo está sendo acelerado. Com todo o coração, você tem a luz. Não desista. Lute mais. Lute por ele, por eles. Você é a luz que brilha mais perto, então deixa brilhar. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós clamamos. Clamamos, Senhor Deus, por homens e mulheres de fé, de guerra neste lugar. Clamamos, Senhor Deus, por uma igreja que cumpre os desafios do Senhor, os desafios que o Senhor dá. Em nome de Jesus, se o Senhor está acelerando o tempo, queremos ir contigo, meu Pai. Fortalece cada um de nós para que a gente seja, Deus, em nome de Jesus, luz nas trevas. Que a gente leve a luz do Senhor aonde necessita de luz. Papai, eu peço que o Senhor acenda a chama do Senhor no nosso coração. E em nome de Jesus, essa luz brilhe em quem estiver ao nosso redor. Todos, Senhor Deus, que são os nossos campos missionários, que a gente tenha fé para poder colher, porque eles já estão brancos, estão necessitados de uma palavra, necessitados de um guerreiro de oração, necessitados de mim, que estou ali do lado. Me desperta, Senhor, em nome de Jesus. Vá se enchendo do fogo de Deus. Vai cantando essa canção e se fortalecendo do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo
Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Jesus, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei em Ti, Papai, ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Se encha da presença dEle. Oceano do Espírito, Eu vou mergulhar em Ti, Papai. e ali adorarei Sim, ao Deus do meu amor. oh Santo Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes vem, e enche-me de novo. Santo Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Santo é o Senhor, a tua igreja se rende a Ti. A tua igreja, ó Pai, tem sede de Ti. A tua igreja quer Te obedecer, meu mestre, meu rei. Levanta uma igreja forte neste lugar. Levanta um povo, um novo povo, um povo guerreiro, um povo que não desiste, um povo que é sacerdote santo, escolhidos do Senhor para essa geração. Levanta um povo que não tem medo, um povo, ó Pai, que enfrenta as trevas, um povo, ó Pai, que reconhece a Tua grandeza, um povo que recebe as Tuas ordens e cumpre, Deus. Um povo do Senhor cheios da Tua presença, para anunciar com intrepidez, meu Pai, para anunciar, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Sim, Jesus. Pai, fortalece a Tua igreja nessa noite. Que essa palavra seja uma palavra de posição, de postura no Senhor. E que nós, ó Pai, possamos tomar posse disso e cumprir aquilo que o Senhor propôs nessa noite. Reina, Deus, que essa semana seja uma semana de proclamação do Teu nome. E que domingo que vem nós possamos ver já frutos do trabalho. Em nome de Jesus, frutos da obediência, frutos do sucesso no Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado a este povo e nós temos visto e ouvido as maravilhas do Senhor. Continue, ó Pai, conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o nome dEle, porque é Ele que faz, é Ele que fala. Para Ti, Jesus. Aleluia. glória a Deus.